Câmbio, café. Bom dia. Bom? Câmbio, dá para escutar direito? Eu odeio o microfone, mas tudo bem. Então, vamos começar aí minha palestra. Eu vou falar sobre o Ovirt, uma palestra um pouquinho diferente que eu vou estar abordando. Vamos ver, quem sou eu? Né? Meu nome é Alan Bezen, trabalho na Unifique, na parte Data Center e coordenação de serviços. Então, responsável por toda a parte de infraestrutura, Data Center, plataforma de e-mail, hospedagem, aquele negócio todo que agrega isso, além de serviços para o cliente, como DNS recursivo, infraestrutura, aquele negócio todo. Aqui alguns skills e certificações que eu tenho. Então, continuando. O que eu quero falar aqui um pouquinho hoje é um item que eu chamo de paradigma, antes de falar do Ovirt em si. Quem aí trabalha com infraestrutura? Quem trabalha com desenvolvimento? Beleza, bem dividido. Então, vou levar pedrada dos dois lados aí no que eu vou falar. Primeiro item que a gente vem na cabeça. Todo mundo já ouviu falar dessas palavras aí, né? Qual que é o sonho do cliente? Quem me ajuda a falar aí? Ninguém? Todo mundo em silêncio? Qual que é o sonho do cliente? Nunca parar e ser barato. Nunca parar e ser barato. O famoso bom, bonito e barato. Existe? A gente tem o bom e bonito? Tem o bom e barato? Não. Então a gente tem bonito e barato. Existe? Depende. Tudo depende, né? Se a gente for falar. E quando a gente analisa a questão do sonho do cliente, com o que a gente tem, esses aqui são os maiores paradigmas que a gente enfrenta. Que é o quê? A famosa nuvem, redundância, que é aquele negócio que eu nunca posso parar, e é um negócio que não existe. Quem aí trabalha com desenvolvimento de infraestrutura, que a gente tem, uma única certeza que a gente tem, vai parar. É a única certeza que a gente tem nessa nosso mundo obscuro de TI, que não é uma ciência exata, né? E aí a gente tem aqueles paradigmas, máquina virtual, serviço, redundância e nuvem, que são as verdades paradigmas e é o que todo mundo quer e todo mundo acredita que vai trazer o mundo perfeito do não parar. Sinto muito em falar para vocês, isso não existe, não vai acontecer e não estou aqui para falar algo milagroso quanto a isso. Que, com esse paradigma, na Unifique a gente enfrentou alguns desafios. Eu vou citar 3 deles, né? Na verdade 2, mas indo para 3 desafios, que a gente ainda está trabalhando em cima deles, e dá uma dor de cabeça violenta só de pensar. Tem um pessoal que trabalha comigo aí que não me deixa mentir sozinho. Primeiro desafio. Hoje nós temos um ambiente projetado para 500 a 1000 VMs em 36 meses. A gente está perto do último levantamento em 280 VMs nos 4 data centers. Esses data centers são geograficamente separados, 2 em Timbó, Rio do Sul e São José. Nós temos a meta de prover infraestrutura services para usuários internos, quanto para externos, que são nossos clientes. E número de hoje. Nós temos ali em torno de 300 VMs, 70 mil usuários clientes. 70 mil usuários clientes é o quê? Como a Unifique é um provedor de telecom, internet, todo cliente nosso em algum momento é usuário da nossa infraestrutura. Não só da parte de conectividade, da parte data center. Algum serviço em algum momento o cliente vai usar. Um dos principais serviços que o pessoal não lembra que existe e é um dos que mais dá dor de cabeça é DNS recursivo. Isso foi assim, perdão da palavra, uma puta dor de cabeça quando a gente começou a ter problema nesse item. E outros serviços que nós temos, www, CDN, radios, e-mail, tudo isso, esse pessoal, esse serviço, em algum momento depende da parte de infraestrutura. E a gente tem que manter isso contínuo, ligado, funcionando, a maior parte do tempo possível. Então, esse é o nosso primeiro desafio, que é o que não deixa a gente dormir à noite.
O segundo, aqui vai estar uma briga bonita, que é o quê? Quando a gente fala em garantir infraestrutura, qual que é a primeira coisa que a gente pensa em nuvem? Quem aí quer dar um palpite? Disponibilidade, né? De quê? Serviço. Hoje a gente pensa na disponibilidade da máquina virtual, nosso sistema operacional. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está desenvolvendo nossa aplicação e vai jogar ela para a nuvem, certo? Garantir aquele sistema operacional funcionando. Só que ninguém lembra que aqui, ó, a maior cagada está aqui. Nessa cagada entra o quê? O cara sem querer apagar alguma coisa. Putz, não podia ter mexido nisso. Apagar a tabela do banco. Não lembrar dessas coisas. Cara, entra aqui. Meu ambiente, ele se torna resiliente dessa forma? É dependendo de uma única máquina? Não. E aquele ditado, nunca pôr os ovos na mesma cesta, né? Então aqui a gente entra numa decisão bem complicada. Isso para o pessoal que trabalha com infraestrutura, porque tu tem que pensar como fazer uma mudança de paradigma, de ir para um item ou para o outro, que eu vou entrar no próximo slide, e convencer o pessoal a abraçar uma ideia que eu vou colocar agora. Uma mudança de cultura. Pensar nisso aqui. Geralmente, quando a gente pensa em servidor, serviço, nuvem, VM, Amazon, Unifique, qualquer coisa, a gente pensa no nosso serviço, nossa VM, bem bonitinho. A gente trata o nosso servidor como um pet. Aquele cachorrinho que a gente alisa, que cresce, que tem nome, que a gente tem carinho. Porra, a gente fez esse negócio funcionar bonito aqui, porra, vai ficar ali, nunca mais eu vou mexer nisso. Vira um negócio que não tem. A gente cria um carinho por aquilo que vai dormir à noite sonhando com aquilo. Nós temos um problema com isso aqui. Isso só escala para cima. Num servidor eu só posso fazer o quê? Aumentar memória, processador e disco infinitamente. Verdade ou mentira isso aí? Eu posso crescer memória, processador e disco infinitamente? Não. Existe o infinito ilimitado? Num único servidor? Não. Na verdade não existe infinito ilimitado, né? Mas vamos trabalhar numa suposta ideia de que isso possa ser atingido. Então eu vou ter um único cara. Se esse cara morrer, não importa, eu posso ter 1 peta de memória, posso ter 500 GB de disco, posso ter a máquina mais parruda que tiver. Se esse troço morrer, o que vai acontecer? Adeus mundo cruel, minha aplicação ficou fora, meu serviço ficou indisponível e aí? Meu cliente está ligando para mim reclamando que o negócio não funciona. Aí a gente entra na ideia do quê? Do Kettle, que é a nossa segunda opção, que é o Scale Out. Que a gente tem N servidores, todos iguais, a aplicação roda em todos esses servidores. Se um morrer, não importa, minha aplicação continua disponível. Esse servidor pode ser formatado, o cara pode fazer cagada, pode perder um cluster, pode perder um data center, que a minha aplicação continua o máximo possível funcionando. Só que aí nós temos um problema. Quem me arrisca dizer qual que é o problema? Como fazer essa aplicação e se comunicar, se falar e se tornar resiliente ao ponto de fazer um scale out. Aí eu como infraestrutura, eu chego e falo o seguinte: pessoal que desenvolve, vocês pensam no quê? Em qual dos dois aí? Vamos lá, quem que é o desenvolvedor? Quem vai se arriscar a dizer? No scale out, né? Beleza, quem faz scale out aí? Quando a gente está limitado a fazer scale up, e a gente tem que fazer scale up porque o custo cliente, infraestrutura, insira seu problema financeiro aqui, nos obriga, a maioria dos desenvolvedores, né? Todo mundo pensa naquela máquina, naquele item, pensa até no scale out, mas faz só no scale up. E aí isso é uma diferença de paradigma, que eu sempre digo. A gente tem que começar a pensar no nosso serviço em scale out. Com isso, nossa ideia de nuvem, nossa ideia de continuidade, ela muda completamente. E aí que entra um ponto.
A gente começou a pensar nisso na Unifique, nossos serviços estão trabalhando para ser totalmente distribuídos, eu tenho uma réplica da informação em outros lugares, só que não é fácil. Quando a gente pensa em fazer scale out de serviço, é um parto. Porque tu depende do serviço, tu depende da ideia do dia, tu depende de pouca informação disponível, tu tem que ter uma criatividade violenta para pensar como é que tu vai escalar um determinado serviço. Não importa se é a nível de serviço daemon, se é serviço web, que tu tem que deixar ele sempre disponível para fora, e assim vai. É um parto. E a gente chegou num ponto, que é o ponto que a gente optou por usar o Virt no início. Hoje, nosso ambiente, a gente tem que prover o quê? A gente tem muito servidor ainda PET. Isso é um problema? Cara, o usuário dá nome, o cara lembra daquilo, para ele é o que há. E aquele negócio tem que ficar disponível sempre. Por causa disso que nós pensamos no quê? Nossa continuidade hoje tem que ser o máximo possível em infraestrutura, ainda. Só que aí a gente começou a aliar o quê? O útil ao agradável. Eu tenho a continuidade da infraestrutura, trabalhando com a continuidade a nível de serviço. Por causa disso, que aí, quem vai me perguntar depois, já vou adiantando, não usamos o OpenStack ainda por causa disso. Que a gente, hoje, a nossa maior preocupação é a continuidade dos pets, não do serviço. Vamos lá. Continuando. Resistência. Isso aqui é um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando a gente muda de plataforma. Hoje, o ambiente da Unifique é 90% em torno open source. É coisa pra caramba. Então, eu tive aqui toda uma resistência quando eu falei de Ovirt, seja para colega, seja inclusive para a diretoria. Primeira pergunta, isso realmente funciona? Por quê? Do paradigma antigo do KVM de dar um monte de pau. Quem é dos mais antigos lembra que KVM era uma tristeza, né? Hoje esses problemas foram resolvidos, de performance principalmente. Primeiro comentário, que é aquele negócio que eu falei. Deixa eu só... E a dor de pensar no scale out em vez do scale up. Com essa historinha dita, para vocês entenderem um pouquinho do meu paradigma, da minha necessidade, foi quando a gente, num belo dia, sentou e começou a discutir. Vamos usar o quê como plataforma de serviço de virtualização? Aí a gente começou a discutir. Vamos para o OpenStack? Aí entra naquele negócio, pô, mas nossa infraestrutura tem muito PET. Como é que eu vou garantir a continuidade dos PETs? Aí, pô, mas aí a gente perde o quê? Perde a flexibilidade do OpenStack indo para um item de infraestrutura. E aí que entrou uma ideia do quê? Por que a gente não começa a garantir a continuidade da infra, das VMs? Eu mantenho meus petzinhos lá adestrado, bonitinho, sem muito problema, com uma ferramenta que possibilite, num futuro, eu crescer e trabalhar junto com o OpenStack e toda a gama de serviços agregados que ele nos traz. Foi aí que daí começamos N laboratórios e a gente optou por usar o Ovirt em si. O Ovirt ele é uma interface de gerenciamento do KVM. Ele tem toda a parte de gerenciamento de VM, rede e storages. Ele converge hoje para Neutron, junto com o OpenStack, já se fala com Cinder, ele vira back-end para OpenStack. Posso fazer tudo com ele na parte básica de infra. Interface web com REST. Ele tem o suporte a KVM e o site do projeto. Basicamente é um gerenciador de VMs. Vou citar nomes aqui, estilo VMware de ser. Então a gente entrou na ideia, vamos usar o Virt. Começamos a fazer um levantamento
do porquê. Integração permite flexibilidade, tem o API REST. O pessoal de desenvolvimento que trabalha comigo já sabe que eu estou enchendo o saco já faz um bom tempo para integrar esse troço ao nosso sistema, mas está complicado. Então, por causa disso que a gente ainda não vende isso integrado. Flexibilidade, custo. Aqui a diretoria adora, tá? É um pontinho aqui que eu coloquei. Tu disser, porra, eu vou trocar uma ferramenta que custa X por mês, ou X por ano, ou X por N tempo, para uma ferramenta que não custa nada. Não custa nada mesmo? O pessoal às vezes não lembra das horas homens trabalhadas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu pensei no meu Scale Up, permite isso. Ampla documentação, migração de legado. Aqui tem um negócio que deixei grifado em vermelho pelo seguinte fato. Migrar legado é um negócio que vou dizer para vocês com alegria e dor no coração, não se faz. Migrar legado é a pior coisa que tu pode pensar na vida. Tu vai odiar com toda a força do teu coração migrar legado. Só que entra aqui nisso. Ele permitiu uma migração bem interessante do legado que a gente tem. Converter VM, converter VM de outra plataforma para ele. Cara, funcionou. Existe uma ferramenta mágica no Avirt chamada VirtuVirt, que migra de outros hypervisors diretamente para o teu cluster, necessitando de fazer um power on da VM e botar na rede certa. E trocar um MAC lá, fazer um sysprep do Linux da vida ou do sistema operacional, que tudo funciona. Curva de aprendizado foi bem mais intuitiva do que outras ferramentas, estilo OpenStack, estilo trabalhar na libvirt, trabalhar via shell, enfim, abstraímos muita coisa da curva de aprendizado. E recursos. O Avirt hoje suporta migração a quente de VMs, HA, migração de data domains, ou seja, migrar uma VM de um volume de storage para outro com ela ligada. Tudo isso nativamente. Integração com Neutron, Cinder e outras plataformas do OpenStack em si. Ele é OpenStack Ready, que daí está aqui. E meu futuro pensando em Scale Out, que é o sonho de todo mundo. Só que eu tenho um probleminha com o Avirt, que é o que a gente sempre conversa aí, que ele é um pouquinho mais complexo de você pensar nele. Esse negócio aqui em outros hypervisors é mais abstraído para o administrador. E aqui tu tem que ter um conhecimento bem interessante de toda a camada. Por quê? Tu tens a parte de compute, storage, reporting, identificação e dashboard. Você tem que ter uma vaga noção, sendo modesto, mas tu tem que ter uma noção bem interessante de todas essas camadas aqui para tu debugar problema. E isso é um caso que às vezes pode, se você não estiver bem ligado no que pode acontecer, pode te deixar indisponível. Não aconteceu na nossa produção ainda, mas no laboratório já. Inclusive, quando eu estava vindo aqui, que eu estou com o laboratório para apresentar, estava indisponível no laboratório. E detalhe, eu fui às 6 horas da manhã testar meu laboratório, estava tudo funcionando. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã, Lady Murphy, mas está funcionando. E ele é todo em cima, ó. Postgres como banco, uso o Engine Java para admin, SDK e gerar toda a API REST. Ele trabalha com Shared Storage, a SCSI, NFS, e aí vai entrar um negócio. Quem aqui trabalha com a SCSI, na parte de infra? Algumas pessoas, né? Então, a SCSI é a coisa mais fácil, legal. Porra, eu adoro a SCSI porque ele é flexível. Só que eu odeio a SCSI porque quando ele começa a dar uns pau meio louco, aí tu tem que debugar não só a camada do protocolo SCSI, tu tem que debugar até rede. Porque aquele troço às vezes não funciona direito porque ninguém sabe por quê. E daqui a pouco volta a funcionar e tu não sabe por que voltou a funcionar.
Acontece. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Bom, eu tenho um laboratório aqui para apresentar para vocês, para não ficar só nesse fala, para vocês verem o negócio funcionando. Meu laboratório, ele consiste hoje o quê? As VMs estão em volumizar SCSI. Aqui, ó. Quero correr dele. Uma das vantagens do Avirt e OpenStack é tu poder armazenar tuas VMs num Object Storage e catalogar elas sem precisar de um acesso ao volume físico do SCSI. Isso traz flexibilidade, facilidade de migração. Isso consegue te fazer pensar muito além do que é o único bloco e fugir das limitações do SCSI. X VMs por um volume, os problemas de conectividade dele, o tempo de recovery, enfim. Eu estou trabalhando nesse laboratório até um case que eu vou contar. Ontem de manhã eu estava subindo um laboratório em cima do Cinder para cá. Ainda existem alguns problemas de performance. Então, é um negócio um pouco mais chato de fazer funcionar. Não é tão next finish da vida. Meu laboratório está no Storage Defined. Eu estou usando o CEP para isso. É um laboratório, um teste que a gente está fazendo na Unifique, que eu já aproveitei para agregar aqui nos slides para vocês verem funcionando. Então, eu tenho toda a parte de continuidade da VM. Os storages, inclusive em servidores fisicamente separados, contínuos. Então, eu tenho meu armazenamento do objeto é distribuído e eu posso colocar N servidores embaixo. É o famoso scale out do storage. Fugir finalmente daquela caixa única, disquinho, aquele storage famoso lá, 2 controladoras, N disco, arranjo de RAID, acabou. O meu sonho de consumo é fugir do armazenamento disso aí. Justamente para não ficar mais limitado a vendor, a caixa, a performance de IOPS dentro de uma caixa, eu tenho que me preocupar com isso toda a vida. Eu preciso de mais espaço, mais performance, jogo mais caixa no cluster, problema resolvido. E até agora, nos testes que a gente está fazendo, o CEP está nos trazendo isso bem estável. Claro, o teste está uma semana, então, para dizer que isso a gente vai botar em produção, é outros 500. Mas criança pequena com brinquedo novo sempre fica entusiasmado, né? E resiliência e continuidade do dado quente. Eu gosto de pensar no seguinte, eu gosto de fugir um pouco da ideia do backup tradicional. Tem gente que me chama de louco por causa disso, mas eu gosto de fugir um pouco disso. Quando a gente trabalha no backup tradicional, o que é o que eu chamo de backup tradicional? Eu tenho meu servidor, meu serviço aqui com o dado quente, faço um backup uma vez por dia, X vezes por semana ou por mês, mantenho o meu arquivamento daquele dado e aquele troço está lá ad eternum arquivado, e eu tenho o meu dado quente aqui em produção bonitinho, no meu servidor PET lá com nomezinho, funcionando lá, aquele 2 TB de dados em arquivo pequeno, coisa mais linda do mundo. Ok, chegou um belo dia de manhã, agora eu vou dar uma brincada com o pessoal do desenvolvimento, vou levar uma pedrejada, né? Chega o cara do desenvolvimento que esqueceu de tomar o café dele, acha que está trabalhando lá na máquina local dele, vai lá e me faz o quê? Dá um rm-rf numa pastinha que está lá, meu 1.5 TB de objeto pequeno. Vai lá, sai para fazer o café dele e deixa aquele troço rodando. Legal, né? Daí vocês vão pensar comigo, eu tenho backup dessa informação, né? Então, eu vou dizer um negócio para vocês. Restaurem 1.5 TB de objeto pequeno, de 1 a 4K, pode ser de fita, disco, SSD, do além, da lua, qualquer coisa. Restaurem isso para um sistema de arquivos. E a gente volta a conversar. O tempo que vocês vão ficar indisponíveis. Eu não gosto dessa ideia. Eu fujo, tento sempre pensar o quê? Essa informação ela tem que estar contínua, acessível, não precisa nem ser o serviço acessível, a informação tem que estar acessível em outro lugar. Por quê? Se eu fizer uma puta cagada aqui, eu for lá, subo meu serviço em outro lugar, tenho que reinstalar a aplicação, subir configuração, perfeito, mas eu não preciso restaurar uma porrada de arquivo. Então eu sempre penso na continuidade do dado quente, geograficamente separado. E backup, sim, tem que ter, mas eu penso nele mais como o quê? Eu tenho dado quente em 2 lados. Eu trabalho com backup daí para o arquivamento. Controle de versão e arquivamento. Para trás.
não como um item de continuidade. E aí isso já mato aqui, ó, no ambiente de storage defined. Deixar essa informação quente segmentada geograficamente, ou pelo menos em 2 racks dentro da minha infraestrutura. E aqui, tudo bem que está um pouco nas coxas, né? Mas como é que eu estou com esse laboratório feito que eu vou apresentar para vocês? Eu tenho a parte de armazenamento, meus 2 servidores de discos, 2 monitores, e o meu gateway, a SCSI ou Block Storage, tipo Amazon S3 Lite, enfim. E aqui eu tenho meu Virt Manager, meus nodes, que são os meus servidores de continuidade, e as minhas VMs, acessando toda essa parte de disco aqui. Com o meu laboratóriozinho aí. Eu estou usando a SCSI para fazer essa comunicação, não deu tempo de terminar o laboratório com o Cinder. Comecei até a fazer ele ontem à noite, mas não deu tempo de deixar ele pronto para hoje. Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Câmbio. Bom, está todo mundo escutando? Certinho? Então tá. Aqui eu tenho a tela inicial quando a gente faz o login no Virt. Ele muda um pouquinho do conceito, porque você enxerga ele um pouquinho diferente. Eu tenho aqui meus data centers com meus clusters, onde eu vejo o storage de forma global, os clusters, os meus hosts e as minhas VMs. Tudo bonitinho. A questão da interface ela é um pouquinho confusa até você pegar o jeito. Depois que você vê, você tem tudo isso unificado em cima do teu sistema. Você traz aqui, ó, todos os data centers, todos os clusters, todos os hosts, networks e storages. Então aqui eu estou usando o SCSI mapeado, tudo certinho. A questão, ele tem console direto, bem mais fácil do que tu usar plugin de terceiro. E os recursos, como eu falei para vocês, eu consigo vir aqui, ó, migrar a VM entre host e quente. Aqui embaixo eu tenho um painel de tarefas, onde ele mostra o que está fazendo aqui, ó. Terminei a migração, levou X segundo, X tempo para fazer. E o total de downtime dessa VM foi de 49 milissegundos. Mal dá para sentir a perda de um pacote quando tu faz vMotion entre hosts. Alguns alertas aqui, mas... Inclusive aqui está dizendo que meu laboratório está sem backup. Casa de Ferreira Espeta de Pau. E eu posso pegar aqui, tenho várias funções na hora de editar uma VM, criar uma VM, totalmente intuitivo. Lembra muito alguns hypervisors aí, algumas ideias de conceito que a gente tem. O suporte a snapshots dessa VM. Então, tudo isso. Tem um negócio que eu não gosto muito no SCSI, que é a limitação que ele tem em cima dos snapshots. Eu não consigo dar um preview ou um revert em cima de um snapshot. Eu consigo só clonar esse snapshot para uma nova VM. Isso é um problema, às vezes, quando você está acostumado de fazer aquele revert para o snapshot e fazer. Eu posso dar um preview do snapshot, mas eu não consigo dar
reverte para o estado anterior. Eu tenho que clonar aquele snapshot para uma nova VM, se eu quiser usar. Isso na limitação da SCSI. Se eu trabalhar com Cinder, se eu trabalhar com a integração em cima do OpenStack, acabou. Ele permite isso. E sim, é um dos problemas bem chatos que ele tem em cima disso. Então, voltando ao dashboard aqui, ele me dá um overview do sistema. Então, tem um data center, um cluster, 2 hosts, 2 storage domains. Se eu quiser adicionar um storage domain, deixa eu até ver se está mapeado aqui. Ele tem uma interface muito fácil, que eu posso fazer aqui a integração com Gluster, a SCSI, Fiber Channel. Eu tenho o volume aqui, eu tenho uma LUN que eu não utilizei ainda. Dou um nome. Para esse data domain. E adicionei. Ele próprio já vai formatar o volume, já vai fazer toda a configuração, ele está pronto para uso em todos os hosts. Então ele é bastante flexível, bastante rápido, bastante interessante para a gente trabalhar na interface. A parte de redes, ele trabalha com, basicamente no Linux, em grid, no host. Mas você pode integrar com agentes externos, estilo Neutron, para automaticamente ele criar VLAN, criar rede em todos os switches do cluster, tudo isso certinho. E cada segmento de rede você pode colocar VLAN, pode colocar N coisas aí para criar a tua topologia de rede. Então, ele é bem intuitivo de usar. Alguém tem alguma dúvida da interface aí? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Então, vamos voltar para os slides aí. Bom, com a resiliência do ambiente, criando nisso aqui, eu resolvo o meu problema de escalabilidade em scale out e continuidade dele. Escalabilidade em scale out meio que não existe, mas a gente pensa nisso como um carinho. E eu resolvo a minha parte de armazenamento distribuído, garantindo a continuidade desse objeto, que é um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente fala em nuvem. Fala em subir um ambiente de VM, fala subir um ambiente de serviço. Eu ter esse dado replicado e escalável. Isso é um problema muito punk de você fazer. Geralmente você faz o quê? Bota um cluster de storage, seja Tripar, Ecology, Compellent, qualquer coisa, começa a subir aquele negócio todo, está preso num vendor, e aí? Aí o cara vai dizer, a partir do ano que vem, tua caixa custava 10 mil reais, vai custar 50, o que tu vai fazer? Ou tu vai pagar 50, ou tu vai sair correndo atrás de uma ferramenta para trocar aquilo do dia para a noite. Aí vai dar pau, não vai funcionar, e tu vai pagar os 50 para continuar usando. Fato. E, vamos lá, falando do CEP um pouquinho, ele é uma plataforma de storage open source implementada em cima de Object Storage em um cluster distribuído. Ele fornece interfaces de block e file level storage. Então, do jeito que eu mapeei ali para o Avirt, eu estou usando ele como block storage. Mas eu posso ele tem driver, interface nativa, para eu já trabalhar direto com Object Storage. Estilo Amazon S3, enfim. Ou qualquer coisa nesse sentido, naquela API. E aqui algumas das vantagens que a gente já pegou, e alguns dos itens que ele faz e funciona muito bem. Ele é clusterizado, resiliente. Eu faço testes ali, a gente derruba um servidor físico e a máquina continua funcionando.
Posso até fazer um teste depois ali, que isso no laboratório está funcionando, espero. Ele é hardware vendor free. Praticamente eu posso usar qualquer coisa para fazer esse negócio subir disco. Ele só tem uns pré-requisitos de memória RAM e processamento necessários. Basicamente, ele pede 1 GB de RAM para cada disco físico que você tenha e um core de processador disponível para cada disco físico. Para fazer a continuidade, fazer o cálculo, para fazer todo esse item. Ele é escalável. Posso colocar N máquinas embaixo. E ele vai expandir o volume. Eu posso decidir quantas cópias do objeto eu posso ter no meu cluster. Eu posso decidir... Por exemplo, eu tenho 2 racks no meu data center. Meu cluster é composto por esses 2 racks. O objeto, eu posso dizer assim, ó, o objeto tu vai gravar em 3 máquinas nesse rack, em uma dessas 3 máquinas desse rack, e uma das 3 máquinas do outro rack. Se um rack todo morrer, teu objeto ainda está ativo. Está funcionando no cluster. Então, ele tem toda uma flexibilidade de eu trabalhar com objeto. Troço bem interessante, bem resiliente mesmo. Foge do modelo tradicional de storage. Quem aí já teve problema com storage? Aí, ó, o Buba é do primeiro a levantar a mão, né? Só o Buba? Ninguém nunca teve problema no storage aí? De ficar parado? O pessoal não quer levantar a mão, mas eu estou vendo umas risadas aí e isso entrega, tá? É o trauma, né? É o trauma que tu não quer nem lembrar disso, né? Se tu lembrar, tu já começa a ter aquele tipo 5 calafrio, já começa a descer aquele suorzinho na espinha, assim, que tu lembra, porra. Não precisa acontecer hoje, né? E isso é um item que a gente está também buscando. Hoje ainda a nossa plataforma é toda em storage tradicional. O que a gente trabalha muito é replicar informação entre data center, trabalhar com o serviço distribuído. Só que daí o que acontece? O meu custo de armazenamento vai lá em cima. Porque eu tenho que ter uma caixa num data center, uma caixa na outra, eu tenho essa informação replicada nessas 2 caixas. 2 vezes a informação numa caixa num storage privilegiado. Então meu custo por giga dobra. Começa a ficar insustentável, caro. Ainda mais a gente está no Brasil e a gente sabe que custo de tecnologia e infraestrutura aqui é dolorido. Então aí que entra aquela questão. Eu fujo do modelo tradicional de storage, porque eu posso usar hardware de vendor free, eu não preciso depender de um hardware fechado. Eu posso trabalhar com geolocalização, garantir meu dado contínuo geolocalizado. Só que isso aqui tem que cuidar. Você precisa de rede. Muita rede. Quando eu digo muita rede, é muita rede mesmo. Se tu botar um servidor com uma interface de gigabit, ele chapa o gigabit. Tu botar 10 gigabit ali num cluster, dependendo do teu hardware, no teste que eu fiz ali, eu botei 4 interfaces gigabit, num hardware com 12 discos SAS de 1 tera, 2 SSD de 100 GB fazendo a parte de cache, eu chapei 400 megabytes por segundo, os 4 gigabits das interfaces. E o hardware com o pé nas costas. Então, você tem que pensar muito na rede para fazer um negócio já replicado. Mas muito. Senão você vai trazer um problema de performance para o teu ambiente de file server, de VMs em si. E a questão de load balance. Meu cluster ele é todo ativo. Então a performance, cada nó que eu coloco dentro do cluster, eu aumento a performance do ambiente, aumento a continuidade do ambiente e aumento a capacidade do ambiente. Eu não preciso ter o mesmo hardware. Então aí, já me livra de N problemas. Posso usar o hardware do momento para fazer funcionar que... Espera aí. Só que, como eu estava falando, quando eu trabalhei na migração do Avirt, como a gente ainda trabalha, o pessoal que trabalha comigo não vai me deixar mentir sozinho, eles estão aí para comprovar o que eu estou falando. A gente teve sim alguns problemas, ainda tem. Primeiro é isso aqui, inclusive eu me coloco como o primeiro da lista. Sair da zona de conforto para a nova ferramenta.
Isso é uma dor de cabeça bem legal quando tu estás acostumado com um hypervisor, uma ferramenta, um ambiente, e você começa a pensar num negócio totalmente diferente, cara, corre. Porque tu fica com um puta medo de sair da tua zona de conforto. Capacitação na ferramenta. Além da documentação, ela é bem abrangente. Tem muita coisa? Tem. Só que aí, tudo bem que eu me encaixo como sysadmin preguiçoso às vezes, tá? Às vezes tu tem lá toda a documentação, todos os parâmetros do troço, e não tem um exemplozinho embaixo de como é que tu vai usar aquela porra. Custa botar um exemplo, /dev stb1, fazendo assim, 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 porra. E aí tu tem que ficar lá caçando como é que aquele comando funciona para fazer funcionar. Sim, eu sou um sysadmin preguiçoso, é a vida. Cara, e aí, ok. Então, só um pouquinho, deixa eu... E um outro problema aqui, maior complexidade da arquitetura. Vocês lembram do slide que eu passei antes de como é que o Avirt ele tem todo um agregado de itens ali. Tu tens o banco de dados, tu tem o manager, tu tem a parte de storage. Tem muita coisa que tu não consegue mais abstrair como outros virtualizadores. Você tem que entender um pouco mais a fundo o funcionamento de protocolo às vezes, para garantir uma continuidade e garantir uma performance aceitável para o teu ambiente. Tem que pensar um pouquinho na arquitetura de hardware. Hardware mais antigo fica lento. Na instrução, no processamento de instrução, a gente pegou já uns problemas desses. Então, tu tens uma limitação grande em cima disso. Então, tu tem que pensar em trabalhar com hardware mais novo, para uma performance aceitável. Migração de legados. Lembram que eu falei antes dos legados? Não foi tão fácil. O que acontece o quê? Você está com um legado instalado no hypervisor, vai virar para outro. Eu tive um cenário que eu devo ter Foi só um teste, porque eu acabei não migrando por causa dos N problemas que deu. Eu tinha um EL4 rodando firme e forte para um serviço e fui migrar isso para o Avirt. Pergunta se a máquina sobe. Não subia. E não teve Cristo que fez aquele troço subir. Mantive ele no ambiente atual. Então, os legados, eles são fáceis de migração, mas nem sempre funcionam. Detalhe, para migrar um legado, eu tenho que criar uma janela de downtime para esse legado, porque eu não consigo copiar uma VM quente de um outro hypervisor para o Avirt. Eu tenho que desligar no hypervisor original, fazer o procedimento de virt to virt para o Avirt. E aí eu tenho um downtime. Aí dá-lhe fazer isso de noite, que não dá para fazer durante o dia. Aí não dá certo, aí tu tenta outro dia de novo. Quando tu vê, tu perdeu uma semana sem dormir direito por causa da porcaria do legado. Então, como eu disse, fuge dos legados, faz novo. Problema resolvido. Interface confusa em alguns momentos. Sim, a interface às vezes é confusa, ela trava e dá uns bugzinhos. Eu resolvi isso criando uma VMzinha com uma série de shell script feito para otimizar algumas rotinas minhas, para não depender da interface. Quando você trabalha num ambiente menor, eu tenho 2, 3 hosts físicos, umas 20 VMs e coisa, você não vai muito provavelmente notar esses problemas de interface lenta, bug. Um dos maiores problemas também é a interface lenta. Ela às vezes dá umas pipocadas assim que tu não consegue nem mexer mais o mouse em cima do navegador. É o problema. E assim, não é só no meu hardware, né? Não é desculpa, na minha máquina funciona. Só que a gente conseguiu fazer funcionar. Estamos rodando há 365 dias já um ambiente, pouco mais, pouco menos. Desde a metade do ano passado, a gente está com o ambiente rodando estável. A gente já tem hoje, agora eu não lembro. Vocês lembram quantas máquinas estão em cima? Quase 100 já, né? 80 e poucas VMs em cima do ambiente de Avirt, nos data centers. Além das VMs em outro hypervisor. Até hoje a gente não teve nenhuma disponibilidade de VM por causa do hypervisor. Não, né? Eu já digo para eles não me deixarem mentir sozinho, né?
A gente não teve nenhuma disponibilidade. Sim, teve alguns bugs, teve algumas coisas, mas nada que nos causou indisponibilidade do ambiente. O projeto é muito ativo, tem update direto. Ele é fácil de fazer update de versão, inclusive. Tu bota lá em manutenção, faz update, problema, tudo funciona. Quase. Não, mas os updates são bem tranquilos de fazer. Tá? Eu tinha estimado um tempo de vida desse projeto por uns 3 anos. Com esse passar do tempo, a gente já está discutindo em manter isso aqui por pelo menos 5 anos. Virar um legado, se deixarem de fazer a ferramenta, desenvolver a ferramenta. Economia real. A gente teve realmente economia nesse negócio. Licenciamento foi um deles. Como nós temos já uma equipe interna que trabalha na toda a parte de serviço, infraestrutura, tudo, a gente não precisou buscar hora técnica externa. Ficou na hora técnica da equipe. Então aí o nosso custo de hora técnica já está embutido. Sim, a diretoria, se tu dizer para a diretoria que tu não paga... Tu tens equipe, tu diz para a diretoria que tu não paga licenciamento, o que o teu diretor vai dizer? Estás fazendo teu trabalho, né? Porque tu estás aí para isso. Acabou. Então, isso aqui foi flexível, só que o pessoal não lembra, daí tem aquele custo de hora técnica do cara, do mês, lá, né? Não vou entrar nesses detalhes. E, além disso, eu ganhei flexibilidade. Ele é totalmente integrável com OpenStack e outros itens. Então, com isso, eu aumentei muito a flexibilidade para projeto futuro. Tanto que o laboratório, a gente não estava pensando em CEP, Storage Defined segmentado, aquele negócio todo, não estava. Começamos a estudar tecnologia faz um pouco tempo, a gente conseguiu umas máquinas para conseguir fazer um laboratório, está subindo o nosso laboratório, está funcionando, já estamos pensando em migrar o que tem hoje para Storage Defined. E a migração, até onde a gente já viu, vai ocorrer sem maiores dores de cabeça. Então, tudo isso é quente, sem prejudicar o meio ambiente. Onde a gente ganha um pouquinho de quê? Da flexibilidade do scale out na infraestrutura. Então, eu mantenho meus petzinhos lá em scale up, mas a minha infraestrutura, eu começo a pensar totalmente em scale out. Aí fica fácil. Aí eu posso segmentar data center, posso segmentar VM, posso segmentar serviço, posso garantir continuidade de VM em data center separado, porque o objeto está replicado. Tudo fica mais fácil. A partir do momento que eu trabalho na replicação do objeto, flexibiliza. E aí que a gente ganhou algumas coisas boas aí nesse ambiente. Aí o custo de armazenamento, meu custo de processamento, meu custo de infraestrutura, cai bastante. Indo para essas soluções. E com isso, eu encerro aí o que eu tenho para falar. Eu sei, vocês já estão me escutando um monte de tempo, deve estar o pessoal já querendo tomar café, água para falar. Agora, alguém tem perguntas aí? Então, vamos trocar uma ideia aí. Pega... Se eu penso em migrar, o que tem? Cara, se eu vou ser bem sincero, não. Alguma coisa eu vou manter de legado no hypervisor atual, até morrer, porque uma hora o legado morre. A gente sabe disso, que quando a gente trabalha em resolver o legado, quando ele para de funcionar, né? Então, quando ele parar de funcionar, ou quando a gente precisar de uma necessidade de atualização naquele legado, eu vou já mover ele, não vou trazer legado, eu vou transformar ele, atualizar, ou, enfim, o que for precisar fazer desse legado para ele fazer. Então, eu vou continuar trabalhando com ambientes de hypervisor diferentes. Lembra daquela ideia, não deixar todos os ovos na mesma cesta também. Então, ainda continuaria trabalhando com 2 ou mais hypervisors. Só que diminuindo o custo, porque eu vou estar segmentando o processamento, né? Mais alguém? E aí, Alan, beleza? Opa. Em relação à ferramenta que eu já conheci um pouco ali, mas eu não tive a coragem, não tive os culhões para fazer esse teste ali, né? Primeiro, queria te parabenizar ali pelo esforço, que eu sei que é muito disruptivo trabalhar com esse tipo de tecnologia. Agora, a primeira coisa que me passa na cabeça, quando eu trabalho com uma ferramenta open source, onde... Melhorou, né? Onde eu tenho que dar manutenção, eu sou o cara que vai assinar o laudo, né? De algum problema. Eu preciso ter alguém que também me suporte, né? Alguém para dividir o peso, né?
O Virt, por si só, ele é uma ferramenta, um projeto upstream da Red Hat. Sim. Vocês já cogitaram também trabalhar em parceria com eles para usar o conhecimento deles também para também diminuir o risco de operação desse tipo de tecnologia? Já. Um dos pontos, inclusive, por optar por Ovirt é o quê? Se der algum problema, eu tenho para onde correr. Eu poder pegar uma subscription, poder entrar em contato com a Red Hat, com alguém, para me dar suporte em cima disso. Isso foi um dos pontos que foi tomada a decisão. Hoje a gente não tem a subscription nem nada, porque todos os problemas a gente resolveu dentro de casa. Mas, se precisar, eu pretendo sim usar o suporte deles, o conhecimento deles, para ser uma retaguarda nossa. Bacana. Mas, Bom dia, Alan. opa. O que tu pode falar mais sobre essa integração, a movimentação depois desse ambiente Ovirt para OpenStack? E o que tu pensa em fazer depois com isso? Bom, um dos objetivos do OpenStack é entregar uma parte de infraestrutura auto-usável pelo usuário, pelo cliente ou pelo pessoal. E como gateway de serviço. Então, hoje, a gente ainda não tem uma ideia se o gateway de serviços vai ser em cima de OpenStack ou se a gente vai desenvolver uma camada para entregar o serviço para o usuário. Se eu já vou usar o que o OpenStack tem pronto ou se eu vou pegar e desenvolver uma camada de serviço. Então, isso está um pouco obscuro ainda. A gente pensa em fazer o quê? Eu penso em usar um OpenStack para fazer a parte de gerenciamento de objeto, de storage e rede, como auxiliar administrativo e provavelmente fazer uma interface de integração com o nosso ERP, para o nosso usuário, para o nosso cliente, separado direto com a API, seja do OpenStack sendo meu front-end, seja do Ovirt sendo meu front-end de serviço. Né? E entregar isso para o cliente. A gente ainda não sabe ainda se vai fazer um ou outro. Ainda está um pouco em aberto isso. Como é um projeto que é para ser feito aí no segundo semestre de 2017, a gente ainda está pensando ainda em como manter toda a continuidade, tudo se falando e escalar do que efetivamente entregar o serviço. Não sei se respondi a tua dúvida, mas... Mais alguém, pessoal? Bom, beleza. Queria ver em nível de performance, Alan, como que foi o ganho, assim, porque a gente vê que com o KVM ali a gente reduz um nível ali de acesso, né? Como que foi o ganho de performance com isso? Foi bastante expressivo. Eu tive um ganho de performance de aproveitamento de hardware. Na métrica, eu não cheguei a medir efetivamente para te dar um número exato, foi X%. No que eu notei, na parte de acesso a disco e entrega de processamento bruto, foi em torno de 5 a 10% comparado a outro hypervisor. Só que, novamente, ele é variável, eu não consegui medir ele de uma forma linear ainda. Em laboratório, eu consigo uma performance em torno de 10% de melhoria. Agora, eu tenho alguns outros problemas que podem te dar dor de cabeça da performance. Um deles é o iSCSI e o acesso ao disco. Então, como você abstrai com a iSCSI o file system do hypervisor, que ele grava direto em RAW, eu ganho performance nisso. Só que eu tenho o problema de limitação, de número de VMs. Quanto mais VMs eu tiver num volume, mais concorrência eu tenho em cima do bloco, que não acontece quando eu tenho um file system baixo. Então, há um ponto bom e ruim disso. Bom dia. Opa, Bom dia, primeiro, parabéns, tanto pelo desafio, né, pelo resultado, e por estar compartilhando conosco. Queria saber uma coisa, vocês esbarraram em alguma plataforma que não era homologada, não ofereceu compatibilidade com o Ovirt, seja middleware, seja banco de dados, alguma coisa do tipo? Pois é. Aí nós entramos um pouco no que cada vendor faz. Alguns vendors não suportam nem os hypervisors conhecidos, mandam você colocar numa máquina física e deu. Por quê? Tira a responsabilidade dos caras do ambiente de virtualização, justamente por quê? Pela camada de performance que a virtualização vai te entregar. Então, os grandes players aí não homologam
banco de dados, principalmente, não homologam no Avirt. Mal homologam em outras soluções aí. Aí a gente esbarra, assim, um pouco nisso. Só que como hoje a gente trabalha muito em open source, a gente tem hoje muita pouca coisa, inclusive para usuário final, para cliente que é proprietário, eu esbarro muito pouco nessa dor de cabeça. Só que sim, se você está num ambiente corporativo, que você tem lá banco de dados, tem outras coisas que não são homologadas nem para outros hypervisors, não arrisca. Não arrisca. Faz os testes, laboratório, mas não arrisca pôr em produção. Que você pode sim sofrer alguns problemas, seja performance, seja disponibilidade, seja acesso. A gente tem que pensar no quê? Dormir bem à noite. Então, se o teu ambiente é meio que livre desse tipo de aplicação, eu não tive nenhum problema ainda. Agora, a partir do momento que se fosse dizer para mim, tem que colocar um banco de dados da vida aí em cima, não faria. Eu faria um laboratório, eu brincaria, já fiz os testes, não peguei problemas. Só que se tu precisar um suporte do fabricante, ele vai dizer para ti, falou, valeu amigo, bota isso numa máquina física, eu não vou te dar suporte. Essa é a resposta que tu vai ter. Mais alguém? Não, então, pessoal, agradeço todo mundo aí por estar me escutando esse tempo todo, foi um prazer estar aqui novamente. Qualquer coisa, deixo meus contatos aí, podem me contactar se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem implantar um ambiente, se vocês quiserem trocar algumas ideias, fico à total disposição. Podem me adicionar em Facebook, LinkedIn da vida, tudo aí que a gente conversa, troca umas ideias aí. Valeu novamente todo mundo aí, curtam o evento que vai ser bom. Pode deixar aí.